sou a Cláudia, tenho 34 anos, sou de Timóteo, Minas Gerais e com o programa de emagrecimento hormonal da Nutri Marcela Ávila, eu já eliminei quase 20 quilos e 20 centímetros de circunferência abdominal. Eu saí de 98 quilos para 78,600 e ainda continuo colhendo frutos da mentoria. Quando eu conheci a Nutri, eu estava com alguns descontroles hormonais no cortisol, na vitamina D e também na tireoide. Eu tinha um processo inflamatório no meu corpo muito grande, que me vivia fazendo estar doente em diversas áreas da minha vida. Eu tinha constantes e frequentemente rinites alérgicas, sinusite, infecção urinária, candidíase, refluxos, dores de cabeça que não me largavam. Eu dormia e amanhecia com dor de cabeça. Tinha dias que eu tinha muita náusea, que às vezes me faziam até levar ao vômito, principalmente se eu obedecesse à compulsão alimentar. Então, vinha esses quadros. Eu tinha unha fraca, eu tinha um cabelo que vivia caindo. Eu me sentia uma pessoa muito triste, muito fraca. Eu estava vivendo o maior peso da minha vida. Isso me deixava triste, me fazia sentir feia, me deixava trancada dentro do quarto, eu não queria sair de casa, eu não tinha prazer em trabalhar, eu não gostava de ir à igreja, eu não queria me reunir com família, com amigos e eu já não via esperança mais. Mas quando eu conheci o programa, eu me comprometi com o programa e eu comecei dia após dia a colocar em prática tudo que me foi ensinado. Dia após dia, mês após mês, toda essa cascata de coisa ruim, de doenças, de sintomas irem se dissipando. Eu refiz as pazes com a comida. Me sinto hoje realizada. Hoje eu fico feliz com o que eu vejo no espelho. Eu fico feliz em colocar uma roupa que há muitos anos eu não colocava. De não ter que ser escolhida por uma roupa. Hoje eu fico feliz porque eu sinto prazer em reunir com os meus amigos, com os meus familiares, com meu marido e comer uma comida gostosa sem medo. Eu posso sim comer hambúrguer, eu posso comer pizza, eu posso comer comida japonesa que eu amo, mas sem culpa, sabendo fazer as combinações certas. Então hoje eu sou muito grata por todo esse processo, porque eu saí mais forte, eu saí fortalecida. Hoje eu agradeço a Deus pelo bem maior que eu tenho, que é o meu corpo. E eu sou muito grata à Nutri Marcela Ávila, ao Dr. Cristiano e toda a equipe do seu programa, que nos ajuda, que nos pega pela mão e nos leva a ter um resultado extremamente satisfatório, que se permanece, né, que é duradouro, que é real durante a nossa vida. Boa noite, seja muito bem-vinda! Que alegria ter você aqui comigo! Vamos começar mais uma noite juntas aqui e hoje a aula é muito especial. Hoje nós temos um convidado de honra para esta aula. Para quem não conhece o nosso trabalho, né, eu sou nutricionista e vou convidar agora o meu marido, Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e nutrólogo. Juntos nós desenvolvemos esta metodologia, este programa de emagrecimento, no qual nós estamos explicando o porquê, o como, para ver se faz realmente sentido na sua vida. O que nós queremos para você é que você fique magra, comendo bem, vivendo, que você entenda que não é uma dica aqui e a outra ali que vai levar você ao resultado. E muito menos que não é tirando o alimento, passando fome que as coisas acontecem. E vamos que vamos começar com tudo essa noite. Papel e caneta na mão para a gente anotar o conhecimento de hoje, né? Porque o conhecimento nos liberta. Nós acreditamos no emagrecimento inteligente, aquele que te liberta das dietas, que te liberta de passar fome, que vai fazer você entrar num novo patamar de vida. Vamos convidar agora o Dr. Cristiano para esta aula de hoje. Olá, boa noite. Tem muitas pessoas que já assistiram algumas aulas suas, né? Que a gente fez toda uma preparação, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Dr. Cristiano e precisa entender profundamente
qual é o impacto dos hormônios na nossa queima de gordura. E eu preciso que esse compilado fique bem claro na cabeça das pessoas para que elas entendam o porquê não chegam ao Magra para sempre. Obrigada pela presença, amor. E vamos, que hoje a aula vai ser muito boa. Ó, a Ana já compartilhou. Alexandre, a Sônia, obrigada por compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar para a gente dobrar aqui a nossa audiência, porque tem muito conteúdo para a gente passar hoje, né, doutor? Isso mesmo, né? Então, em primeiro lugar, boa noite, Nutri, boa noite para você que está aí assistindo a gente aí, né? Onde estiver, em casa, junto com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, ou no trânsito mesmo, nos ouvindo, né? Onde você estiver no seu trabalho, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula de hoje, né? Onde nós vamos compartilhar aqui mais um pouco daquilo que nós sabemos a respeito de emagrecimento. Perfeito. Doutor Cristiano, as primeiras coisas que eu quero te perguntar hoje, as pessoas estão chegando agora, e o que eu vejo muito é um ciclo de ansiedade, restrição alimentar, compulsão alimentar, e as pessoas sempre param no meio do caminho. Como assim? Por exemplo, a pessoa começa bem um plano alimentar, começa super animada, começa muito empolgada, e de repente bate um desânimo, e ela chuta o balde. Esse é um ciclo que acontece na vida de muitas pessoas. Aquele ciclo de começar dietas, viver na segunda, terça e quarta-feira, restringindo, tirando tudo da sua vida. E chega sexta-feira, a pessoa já está assim, com aquela vontade de comer tudo que ela vê pela frente e acaba não aguentando e comendo. E aí é que ela fica naquele ciclo, que os 2 quilinhos que ela emagreceu durante a semana toda, ela ganha no final de semana. E ela se perde no meio do caminho. Ela não consegue ter essa constância de começo, meio e fim. Pessoal, você já viveu isso? De começar muito bem uma estratégia nutricional, às vezes com um nutricionista ou alguma metodologia, e você começa bem, de repente você para no meio do caminho, você não consegue chegar ao peso ideal. E nós temos que deixar bem claro que o emagrecimento hormonal natural, o que a gente quer é o ponto final na luta contra a balança. É realmente que seja o último tratamento de emagrecimento. Mas as pessoas normalmente se culpam e falam que não tem constância, que não tem foco, que não tem disciplina, que não tem força de vontade. Elas carregam um peso nas costas, né, doutor Cristiano? Da culpa por estar hoje com sobrepeso e obesidade. E muitas vezes elas são julgadas pela família, pela sociedade, e as pessoas falam, para de comer, fecha a boca e vai para a academia. E a pessoa que está com sobrepeso e obesidade sabe que ela não está porque ela quer. Ela não está porque ela quer. E realmente acontece isso. E eu quero que o doutor Cristiano explique para nós um pouquinho sobre como funciona o ciclo que leva a pessoa a não conseguir chegar ao resultado final de emagrecimento. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: quando você está no caminho errado, quando te passaram a rota errada, qualquer passo que você dê, você está dando um passo para longe do seu destino, para longe do seu objetivo. Então, a primeira coisa é essa. E aí entra a questão que você falou agora há pouco, da culpa, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela é culpabilizada, vamos dizer assim, né? Por algo que ela é vítima, da qual ela é vítima. Então, passar a rota errada para ela. E depois, muitas vezes, até a mesma pessoa que passa a rota errada para ela, depois reclama porque ela não chegou no destino. Mas como chegar no destino se o GPS está maluco? Se o GPS está traçando a rota equivocada? Então, ela trilha o caminho, ela procura trilhar o caminho mesmo. O roteiro que é apresentado para ela não aproxima da meta, pelo contrário. Então, e aí, isso é agravado por uma outra questão. Ou a gente está num ciclo vicioso ou a gente está no ciclo virtuoso. A gente sempre está dentro de um ciclo. Não existe momentos onde o ser humano não esteja em algum ciclo. Agora, basta saber se é um ciclo que é um redemoinho, vamos dizer assim, que vai acelerar os resultados ou um ciclo que vai acelerar o problema. Então, eu sempre explico, por exemplo, a questão da aviação. Durante milhares de anos, o homem tentou voar e nunca conseguiu. Até o dia que ele entendeu como acontecia o voo. A partir do momento que um homem entendeu como acontecia o voo,
nunca mais o homem perdeu para a tentativa de voar. Toda tentativa de produzir um avião foi bem sucedida. Por quê? Porque já se entendia a base de como que acontecia o voo. Então, toda pessoa que se arvorava a produzir um avião, por exemplo, né, que estudava, é lógico, né, ela tem que entender, mas que ela estudava esses conhecimentos básicos, ela estava habilitada a construir um avião, podia ser até de um modelo diferente. Hoje nós temos aí modelos e modelos de aviões e todos voam. Mas por que todos voam? Mesmo que sendo totalmente diferentes um avião do outro. Né? Você pega um avião militar, um avião de caça, um avião que transporta 300 passageiros, outro transporta 400, outro avião transporta 6 passageiros, não importa. Nós temos aviões de todas as formas e espécies, inclusive helicópteros, né? Todos voam. Mas por que o ser humano ficou milhares de anos tentando produzir uma única aeronave e não conseguiu? E, de repente, ele aprendeu e aí se produz aeronaves das mais diversas formas. Porque o ser humano aprendeu a base do voo, aprendeu o conhecimento que sustenta qualquer voo. E aí, dali em diante, ele pode variar o formato da asa, se a asa é alta, se a asa é baixa, se a asa giratória, que a gente chama na aviação, né, que é o helicóptero, né, como se fossem as pás das hélices ali. Enfim, o ser humano aprendeu a voar e pronto. E dali em diante ele sempre voou, ele não desaprendeu mais. Então o emagrecimento é a mesma coisa. Uma vez que você não encontra o conhecimento certo, você bate cabeça, tentativas e não sai do lugar. Ou acha que saiu do lugar porque perdeu massa magra, muitas vezes, um falso emagrecimento, e depois você recupera dobrado porque você perdeu metabolismo. Lembrando que massa muscular é igual a metabolismo. Então, quem tem pouca massa muscular tem metabolismo mais baixo. Quem tem mais massa muscular tem metabolismo mais alto. É desejável que uma pessoa emagreça sustentando sua massa magra no mínimo. Se puder ganhar, ótimo. Mas se não perdendo, já está de bom tamanho, né? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas perdem massa magra, elas não emagrecem verdadeiramente, que seria perder massa gorda, né? Seria diminuir percentual de gordura. E aí, como eu falei anteriormente, ou a gente está no ciclo vicioso ou está no ciclo virtuoso. Infelizmente, a maioria das pessoas está no ciclo vicioso, ou seja, é um ciclo que leva ela com cada vez maior velocidade para longe da solução do problema e para a piora do problema. E a compulsão alimentar é um desses ciclos vários onde as pessoas que estão no sobrepeso e obesidade estão. Então, quem está com sobrepeso e obesidade hoje está dentro de vários ciclos viciosos, todos integrados entre si, estão todos amarrados. É um conjunto que opera, é como se fosse um efeito dominó, um piorando o outro, que é gerando um grande ciclo vicioso da obesidade. E dentro desses ciclos viciosos tem um ciclo da compulsão alimentar. Então a pessoa se sente mal com a imagem corporal dela, porque ela está acima do peso, né? Aí ela já vai lá e fala assim, não, agora já que eu não estou muito bem, eu vou tirar a alimentação, eu vou comer menos. Aí vem o equívoco, a falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento faz piorar o ciclo vicioso. Essa pessoa entra na mentalidade da dieta restritiva e começa a cortar alimentos. Ela acha que tem que comer menos, pela a lógica simplista da contagem de calorias, né? É uma lógica que não é nada inteligente, vamos dizer assim, para não falar palavras mais grosseiras aqui. Aí ela corta a alimentação. Ela já está desnutrida, essa pessoa já está em deficiências múltiplas. Essa desnutrição só piora. Ao piorar a desnutrição, o metabolismo dela despenca. Por quê? Porque o metabolismo é um motor de várias engrenagens, de múltiplas engrenagens. E essas engrenagens são formadas pelos nutrientes. E esses nutrientes estão faltando. Então, como girar o motor sem engrenagens? E aí, o metabolismo dela despenca. Vamos dizer assim, ela faz existe até artigos científicos até calculando isso, né? Essa pessoa faz uma restrição alimentar ali de 30% de calorias e tem uma queda de metabolismo de 60%. Então, essa conta não fecha. Até no início, ali mais precoce, quando ela começa com a restrição, ela até começa a perder peso. Só que, geralmente, ela perde peso de massa magra, predominantemente. Volto a dizer. A composição corporal dela piora, não melhora.
E o metabolismo dela, como eu falei, ela faz uma restrição de 30% e tem uma queda de metabolismo de 60%. Ou seja, no final das contas, a conta não fechou. Por isso que recupera o peso dobrado. Ela não consegue também manter aquilo por muito tempo, porque o corpo não suporta essa restrição. Aí ela faz o quê? Ela chuta o balde, chuta o pau da barraca, como diz, né? E aí ela vai lá e entra num ciclo de compulsão alimentar reativo àquele ciclo de restrição alimentar. E muitas vezes, tanto psicologicamente falando, quanto até bioquimicamente mesmo, o corpo reage àquela restrição. Um corpo que já está desnutrido e é submetido a uma maior desnutrição ainda, o que ele vai fazer? Ele vai disparar mecanismos de fome, todo tipo de mecanismo para alimentar a compulsão. Mas a questão é que essa pessoa não vai lá se alimentar melhor. Ela vai voltar a alimentar o que ela alimentava antes e que mantinha ela nesse ciclo de desnutrição. E aí, esse ciclo só se completa, né, fazendo com que ela se torne cada vez mais obesa, ela ganhe cada vez mais peso. Tente repetir esses ciclos de dieta. A cada ciclo de dieta que ela repete, o metabolismo dela cai ainda mais. Ela tem cada vez mais dificuldade para perder peso, cada vez mais facilidade para engordar. E aí a gente entra num ciclo infinito que, se não for quebrada essa corrente, essa pessoa vai ficar cada vez mais propensa a ganhar peso. Né? Esse slide aí que você colocou, né? E é interessante, doutor Cristiano, isso que o doutor Cristiano falou é muito interessante, porque muitas vezes, ao longo da vida, a gente faz muitas estratégias para emagrecer. Então, eu queria que você parasse para pensar hoje, quantos anos faz que você está acima do peso? Quanto tempo faz? Quantos anos? Tem pessoas que faz apenas 1 ano que está acima do peso. Tem pessoas que faz 10 anos, 5 anos, 20 anos. Desde quando? Quando que começou? Foi depois da gestação? Ou foi num episódio da sua vida que aconteceu alguma coisa que você começou a ganhar peso? Quando foi? Foi a partir da menopausa? Foi a partir dos 30 anos? Quando foi que você começou a ganhar peso? E quantos anos você tem de sobrepeso e obesidade? E algumas pessoas têm sobrepeso a vida inteira, né? Lembrando disso, né, Nutri? Olha que a pessoa olha, 5 anos, desde criança, 6 anos, 22 anos. Tem gente que a vida inteira, que já nasceu com sobrepeso e obesidade e tem uma vida inteira de obesidade. Tem pessoas que têm poucos meses, têm poucos anos. Tem outros que é muito. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando você pensa em quanto tempo você tem de sobrepeso e obesidade, você pensa também quantas vezes você já tentou emagrecer. Tem pessoas que nunca fizeram dieta. É o primeiro contato aqui conosco. Que bom! Que bom! Sorte sua. Mas tem outras que já tentaram fazer várias estratégias. Múltiplas vezes. E elas vivem nesse ciclo aqui, que é o efeito sanfona. O efeito sanfona, né? Emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Não tem nada mais frustrante. E esse efeito sanfona, ele é ocasionado pelas dietas que a gente já fez na vida, porque baixa a taxa metabólica basal toda vez que você tem falta de nutrientes. Então, você pode estar hoje no ciclo da compulsão alimentar, no ciclo da restrição alimentar, no ciclo do efeito sanfona, e esses ciclos, eles podem acabar na sua vida quando você age a favor do seu organismo. Então, por isso que nós falamos sempre, né, doutor Cristiano, que independente de quantos anos de sobrepeso e obesidade, este precisa ser o último tratamento de emagrecimento da sua vida. Se for para ser mais um, é melhor que você nem venha. Nós queremos que seja o último, porque nós sabemos a consequência para o seu corpo de começar algo e parar no meio do caminho. E você só para no meio do caminho por 2 motivos. Resultado devagar demais e falta de acompanhamento. Porque quando você tem alguém junto com você que te mostra a rota e tudo que acontece a gente vai ajustando, e quando o resultado é rápido, você olha na balança e já vê tua barriga diminuindo, suas roupas servindo, você se anima. Não é isso, amor? E detalhe, é um emagrecimento verdadeiro, né? Não é um emagrecimento falso, onde você despenca, você fica todo caído, né? Ou caída, né? Com a unha quebradiça, cabelo caindo, ou quebradiço também, desanimado, que é o que acontece com as pessoas. Por quê? Isso é um emagrecimento falso. É uma perda de peso, mas na verdade essa pessoa está perdendo massa magra, está perdendo colágeno, está perdendo elastina, está perdendo osso, está perdendo músculo. E gordura que é bom nada.
né? Por quê? Porque ela verdadeiramente não encontrou o caminho verdadeiro. Ela só encontrou um caminho que faça ela ela perder peso, piorando a composição corporal. E você precisa emagrecer de verdade, que é perder peso, melhorando a composição corporal. Por isso que as pessoas emagrecem e ficam com uma forma bonita, fica com um corpo bonito, perdem medidas. Porque é muito comum as pessoas perderem peso, mas quando olham as medidas, não dão diferença ou dão muito pouca diferença. Por quê? Porque essa pessoa não perdeu gordura corporal. Ela, literalmente, ela teve uma piora, inclusive, de composição corporal. A gente tem que ter isso em mente. E lembre-se, sempre lembre-se, daquela história que eu contei da aviação, que o ser humano tentou voar por milhares de anos. Imagine quantos milhares de anos o ser humano está sobre a face da Terra. E nós só voamos há 100 anos. Isso não é nada, gente. Né? Não é nada. 100 anos na história da humanidade é nada. Mas vocês compreendem que a partir do momento que o ser humano compreendeu os conceitos da aviação verdadeiros, ele aprendeu a voar de uma vez por todas e nunca mais desaprendeu. E hoje nós voamos de avião aí, ó, né? Avião, a gente olha para o céu e sempre tem um avião passando, né? Aviões de toneladas sendo transportados pelos ares aí com facilidade. Mas por que isso? Por que o ser humano demorou tanto para aprender? Porque ele não sabia os conceitos. A partir do momento que ele entendeu o conceito da aviação, ele passou a produzir aviões de toda espécie e fez todos voarem. Hoje a gente faz equipamentos de toneladas levantarem voo. Então, e antes não se conseguia fazer um equipamento nem muito leve voar. Muitas pessoas, inclusive, morreram nas tentativas de voar, porque não sabiam os conceitos. Então, lembrem disso quando se trata do emagrecimento. Quando você entende os conceitos verdadeiros, aí fica fácil. Aí você passa a entender, você compreendeu, o emagrecimento é consequência natural. Mas quando você não conhece os conceitos, é aquele pessoal lá de trás que tentava voar e se estatelava lá no chão. O cara pulava lá do precipício com a asa amarrada no braço e não voava. Hoje o cara pula com uma asa delta e voa todo dia aí, ó, tranquilo, chega em segurança lá embaixo. Mas por que não inventaram asa delta antes? Não se sabia, não tinha conhecimento. Então, conhecimento liberta, o conhecimento traz para você a rota completa. E aí entramos no assunto, que é a questão das dicas. Tem muita gente que gosta de dica. Dica, pessoal, é a maior armadilha que você pode entrar na sua vida. Para qualquer coisa, não é só para o emagrecimento, não. Sabe por quê? Porque para qualquer coisa acontecer, exige um processo. Exige um processo. Não é uma dica que vai te dar o conjunto das informações. Assim como um GPS não te passa a rota inteira de uma vez, porque senão você se confunde. Você imagina, se eu estou em Belo Horizonte e quero fazer uma viagem de carro vamos imaginar, para Curitiba. Uma viagem de carro de um bairro específico de Belo Horizonte para um ponto específico de Curitiba. Um bairro lá. O que eu preciso? Eu preciso de uma rota. Adianta eu pegar uma dica com o GPS? Não. Se o GPS me passar a rota toda de uma vez, eu vou chegar? Provavelmente não. Por quê? Porque a rota inteira vai me confundir. São muitos passos. São muitas etapas que eu preciso cumprir. Nenhuma delas é complicada. Mas quando eu somo todas, fica difícil fazer tudo de uma vez. Então não dá para falar assim, me dá uma dica. Aí a pessoa fala assim, não, lá no meio do caminho você vai ter que virar à direita no viaduto X lá. Tá, beleza, mas como é que eu faço para chegar nesse viaduto? E depois que eu virar nesse viaduto à direita, o que eu vou fazer? Adiantou essa dica? Adiantou nada, a pessoa não disse nada, ela me falou, olha, lá quando for chegar em Curitiba, você vai pegar em direção a Paranaguá, por exemplo, Porto de Paranaguá, a rodovia. Tá, tudo bem, eu vou pegar, mas como é que eu faço para chegar até lá? Ah, mas vamos dizer que ela me dê ao primeiro ponto da viagem. Você vai sair da sua casa, vai virar na primeira esquina à direita e depois na terceira esquina à esquerda. Ok, eu comecei, e agora? Para onde que eu vou? Da agora em diante. Dica. É a dica. É o motor de um carro, né? Aí, ó. Eu costumo comparar também com os degraus de uma escada. Qual degrau dessa escada é mais importante?
Eu queria que vocês me respondessem qual o degrau mais importante, né? Qual que vocês acham que é mais importante? Segundo, terceiro, qual é o degrau mais importante? Qual o degrau mais importante da escada? Dessa escada. Vamos imaginar que não dá para pular degrau, tá? Vamos imaginar isso, que não dá para pular degrau, né? Mesmo que der também, se conseguir, você vai pular no máximo um degrau, você não vai pular mais de um. O pessoal falou o primeiro. Primeiro. A gente até poderia dizer que o primeiro passo é sempre o mais importante. Nesse ponto, eu até concordo com vocês. Mas, na verdade, não existe um degrau mais importante. Sabe por quê? O primeiro passo, realmente, eu digo que é tomar iniciativa é o mais importante. Nesse sentido, eu até concordo com quem disse que é o primeiro. Isso. Mas, na ideia que eu quero passar para vocês aqui, não é essa, né? Que o primeiro passo é o mais importante para tudo na vida. Eu concordo com isso e eu digo isso até numa mentoria que eu faço, né? Que é a saúde ativa. Mas aqui eu quero dizer para vocês que todos os degraus são importantes. Se faltar um, se eu oferecer para você escada com quase todos os degraus e faltar um, você não percorre o caminho, você não chega lá em cima. Então adianta dar dica? Dar dica é como se a pessoa desse um degrau só. A dica é um degrau. Quando é um degrau? Às vezes não dá nem um degrau inteiro, uma dica. Então quem quer um segredo aí maravilhoso, uma solução mágica, não está entendendo o que nós estamos explicando aqui. E eu acredito que 99,9% das pessoas que estão aqui estão entendendo, que são pessoas inteligentes. O nosso público costuma ser um público muito inteligente, não um público que acha que é um pozinho de pirilim-pim-pim. É mágico o emagrecimento? Ele até é mágico mesmo, mas é ciência. É uma magia baseada em conhecimento, em ciência. E como a ciência da escada não permite que você consiga usar essa escada se estiver faltando um mísero degrau, mesmo que tenha todos os outros, imagine se tiver um degrau só. O que você vai fazer? Com um, que adianta eu passar o primeiro degrau para você, ou passar o último lá de cima ou do meio? Não adianta. E detalhe, não é só a presença de todos os degraus. Eles têm que estar na ordem, na sequência correta. Aí eu volto para o GPS. Aí a imagem da escada talvez não dê muita essa visão. O GPS ele te dá uma ordem de atitudes que você tem que tomar, né? Então você vira à direita, aí ele fala, dentro aqui 20 quilômetros, pegue o viaduto à esquerda. Aí beleza, você pega o viaduto à esquerda, aí ele já muda. Então agora, na próxima rotatória, saia na segunda saída. Ele vai te dando passo a passo. Imagina se eu te der os passos embaralhados. Pegar os passos sequenciais, onde a ordem é importante, e embaralhar e te der. Adianta? Se eu falar que é para você virar no viaduto à esquerda, na hora que era para você virar no primeiro quarteirão à direita, vamos dizer assim, trocando a ordem dos fatores, você também não vai chegar no objetivo, mesmo que você tenha todos os passos do GPS, mas se eles estiverem fora da ordem, também você não chega lá. Então, eu estou falando isso para você entender que tudo na vida tem um processo, e o emagrecimento também tem um processo. E esse processo depende de vários passos. Não são passos complexos, são passos simples, mas passos simples na ordem certa. Porque os passos simples na ordem errada ou na forma de dicas não funcionam. Não funciona, não adianta. Como que a lógica, muitas vezes, da caloria não se aplica. Você pensa, se eu comer um pão, ele é baseado na caloria, e se eu colocar um pão com ovo, o pão com ovo tem mais caloria, então ele deveria engordar mais, só que não. Porque o ovo quebra o índice glicêmico do pão e ajuda a estimular menos o hormônio acumulador de gordura. Então quer dizer que se eu comer pão com ovo, eu vou emagrecer? Não, não é isso. Existe um conjunto de informações e pode até ser que você aprenda a comer o pão com ovo para emagrecer. Mas tem que estar dentro de um contexto, dentro do contexto de um GPS. Por isso que eu digo para vocês, cola na Nutri, segue o GPS da Nutri. Por quê? Porque o GPS da Nutri tem começo, meio e fim na ordem dos fatores. Nada na vida pode ser conquistado por meio de dicas. Nada. Você imagina se eu entro na faculdade de medicina e quero que um professor meu me dê uma dica para eu aprender medicina. Não vou nunca ser médico, né? Desse jeito, né? Pegando uma dicasinha.
Eu tenho que aprender o conceito, eu tenho que entender o conceito, e aí sim eu vou poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Mas para isso eu preciso ter um contexto de conhecimento e não simplesmente uma dicasinha. Como é que eu curo uma pessoa? Depende o que essa pessoa tem, o que ela apresenta, quais os sinais e sintomas dela, como que eu vou fazer um diagnóstico. Feito o diagnóstico, como eu vou empreender um tratamento, uma conduta terapêutica bem feita. É um processo, não dá para pegar uma dica. Então, agora, com o conhecimento correto, eu vou ser um bom profissional. Eu vou avaliar corretamente o meu paciente, eu vou fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico correto, e com esse diagnóstico correto eu vou chegar a empreender um tratamento que vai levá-lo para a melhora, né, para uma cura verdadeira. É isso, é assim a vida, é tudo na vida, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam para que não haja mal entendido. Tudo que nós mais prezamos aqui, a Nutri e eu, é pela clareza, é pela transparência e pela verdade. O que nós queremos entregar para vocês aqui é conhecimento verdadeiro, né? Então vamos continuar, né, Nutri? E aí as pessoas entenderem isso, né, doutor Cristiano, que o mapa do emagrecimento hormonal, esse evento é um test drive, é para você experimentar, entender o porquê, o como acontece e que existe uma forma de você ficar magra para sempre pensando nos seus hormônios. Pensar fora da caixinha, abrir a mente para esse novo conhecimento. Mas para que você fique magra, você precisa de uma rota com os cardápios, listas de compra, todo um passo a passo. Independente se você me escolha para cuidar de você ou se escolha outro profissional, você precisa de alguém que tenha essa rota, esse passo a passo para você pegar e fazer. Não é uma dica de café da manhã e de almoço que vai te fazer ficar magra. São cardápios elaborados, um passo a passo, simples, fácil de fazer, mas um depois do outro, dos ciclos. Maravilha. Doutor Cristiano, agora eu quero que você me responda o seguinte. Tem muita gente que está chegando aqui que a partir ali começou na pré-menopausa ou na menopausa e começa a ganhar peso. E realmente a pessoa pensa o seguinte, olha, menopausa faz ganhar peso? E realmente, né, quando a mulher entra na menopausa, o metabolismo fica diferente. E o ganho de peso é muito mais rápido. Por que acontece isso, doutor Cristiano? Isso é uma condenação? Então, eu queria explicar para a pessoa entender que realmente é muito mais fácil ganhar peso depois dos 30 anos, né? Como é que funciona? Após os 30 anos, não só na mulher, mas no homem também, né, doutor Cristiano? É mais fácil. Por que o homem ou a mulher ganha peso com mais facilidade? O que eu vou falar aqui vale para os homens também, tá? Porque o homem também tem andropausa. A diferença é que o homem não menstrua. Então, ele não tem um marcador, né? Como a mulher tem dessa queda hormonal. Mas o homem também tem queda hormonal. Ele só não é tão marcante para ele, tão evidente. É verdade, né? Que depois ali dos 25, 30 anos há uma queda de metabolismo ali automática só pela baixa hormonal, que é natural de qualquer ser vivo, né? A natureza vai nos desligando. O fato é que a gente não precisa aceitar isso, a gente pode melhorar essa questão, né? Mas é natural, né, que o nosso corpo vai desligando hormônios, vai diminuindo a produção de diversos hormônios, principalmente daqueles hormônios que nos mantêm magros. Cruelmente é isso. Então, os hormônios que são anabólicos, que estruturam a nossa massa magra e, consequentemente, ajudam a queimar gordura, eles vão diminuindo. E aqueles hormônios catabólicos, né, que tendem a piorar o nosso metabolismo, eles aumentam. Então, há uma mudança de perfil hormonal que não é favorável para a saúde nem para o nosso bem-estar, e muito menos para a nossa manutenção de boa composição corporal. Então, há uma tendência, na maioria das pessoas, é claro que isso tudo na vida tem exceção, né? Mas na grande maioria das pessoas há uma tendência de ganho de peso. Só que a boa notícia, e aí a gente repete isso, porque a gente fala isso até com alguma frequência, né? Porque é muito importante essa informação, porque muitas pessoas acreditam que menopausa, ou andropausa, né, no caso dos homens, mas as mulheres principalmente são mais atentas, a menopausa é condenação para excesso de peso. E aí, isso não é verdadeiro. Então, é fato que a menopausa facilita o ganho de peso, mas não é fato que ela condena essa pessoa a estar em excesso de peso. Então, é perfeitamente possível e totalmente possível mesmo, verdadeiro, que mulheres na menopausa ou homens na andropausa consigam emagrecer tanto quanto ou mais do que pessoas mais jovens. Então, é isso que é a informação importante que eu quero deixar para vocês. Por quê, doutor Cristiano? Como que a gente vai fazer isso?
Sim, porque apesar dos obstáculos que existem, existe obstáculo, mas esses obstáculos se tornam pequenos se você conhece a rota correta, se você sabe manejar os seus hormônios através da alimentação e de outros hábitos simples que você adota, coisas simples, que você faz dentro da sua casa, entendeu? Não estou falando nem da atividade física ainda aqui, nem estou falando. Não que eu não seja a favor, pelo contrário, eu sou muito favorável. Mas a gente quer que as pessoas entendam que emagrecimento, inicialmente, principalmente, não depende da atividade física. A gente está cansado de ver pessoas que fazem conosco aqui, né, o leve, e emagrecem dezenas, né, uma dezena não, dezenas de quilos. É claro que depende da necessidade, né? Para quem precisa emagrecer 3 quilos, vai emagrecer 3 quilos, né? Mas aqueles que estão muito acima do peso, emagrecem dezenas de quilos sem fazer uma atividade física. E aí depois, naturalmente, com a melhora da composição corporal, da melhora da saúde, essa pessoa naturalmente passa a desejar praticar alguma atividade física, o que é excelente, não tenha dúvida disso. Mas ela emagrece muito sem ter feito nenhuma caminhada. Isso a gente cansou de ver, né? Então, assim, nós estamos assim, muito convencidos, tanto pela ciência, pelos artigos científicos, quanto pela nossa prática, que o emagrecimento predomina realmente a alimentação. Mas não a alimentação que todos nós conhecemos, reduzindo caloria, comendo light diet zero, reduzindo gordura, tudo aquilo que a gente já falou para vocês. É uma alimentação saborosa, uma alimentação que te sacia, que você come até saciar, e que naturalmente controla a tua composição alimentar sem esforço. Então, quando você, que está na menopausa, encontra o caminho certo, esse obstáculo se torna irrelevante. É isso que é a questão. Ele não deixa de existir, ele só fica pequeno. Agora, quando você está no caminho errado, qualquer obstáculo te derruba. Qualquer pedrinha no caminho serve de pedra de tropeço. Te derruba, te joga no chão. É isso que eu quero que você entenda. Então, não é que isso não exista. Existe obstáculo? Existe. Mas o obstáculo, quando você está no caminho certo, ele se torna pequeno. E aí, ele não te impede de emagrecer. Pelo contrário, você emagrece tanto quanto uma pessoa mais jovem. E aí a gente já viu aí algumas pessoas, né, que são pouquíssimas diante daquelas que já emagreceram depois dos 50 anos aí, depois dos 40, 50 anos, né? Nós temos aí milhares, mas aquelas que falam são 0,01%, né, do que aconteceu de fato, porque não dá para... A gente também não fica mostrando muito aqui, né? A gente não quer fazer isso. Mas o fato é que é possível, sim, Nutri. É completamente possível emagrecer na menopausa, apesar dessas coisas hormonais que acontecem, mas a gente consegue compensar através de outros hormônios e mesmo dos hormônios mesmo. Por exemplo, estrogênio. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem um desequilíbrio de estrogênio. Ela pode ter falta ou pode ter, inclusive, um excesso relativo. Pode acontecer as duas coisas, que a gente até chama de predominância estrogênica, por falta da progesterona, porque a progesterona cai primeiro, ela cai antes do estrogênio. Então, pode acontecer um excesso relativo ou pode acontecer uma falta mesmo. Tanto um quanto o outro. É possível. É em torno do período da menopausa e depois da menopausa, que é a última menstruação. E através de uma melhora do intestino, que você já começou a ensinar lá no Detox Real, na primeira aula do mapa, onde você já passou um Detox Real que já começa a trabalhar o intestino, ao melhorar o intestino, você melhora o metabolismo do estrogênio. Olha que coisa fantástica. Você já pensou algum dia que o teu intestino tinha a ver com o seu hormônio estrogênio, com o teu hormônio feminino? E tem muito a ver. Porque existe uma coisa chamada recirculação enterohepática. Nossa, nome complicado, né? Nome difícil, né? Recirculação enterohepática. O estrogênio, ele é metabolizado no fígado e eliminado na bile. E isso é importante, porque nós precisamos produzir hormônios e depois precisamos destruir os hormônios. É um ciclo. A gente precisa, esse ciclo tem que fechar, ele não pode só produzir. Se a gente só produzisse, a gente ia se entupir de hormônios, qualquer hormônio em excesso é ruim. E também a gente não pode só destruir os hormônios, senão a gente fica sem. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre produção e destruição. Isso é natural. Então as mulheres e os homens também, né, produzem estrogênio, só que em quantidades diferentes, assim como as mulheres também produzem testosterona. Esse estrogênio, ele tem que circular, fazer o efeito dele, ok? Depois ele tem que ir para o fígado, ser metabolizado e ser eliminado. E aí ele sai na bile,
a bile vai drenar para dentro do intestino, né, como vocês sabem, né, e vai sair nas fezes. Aquela cor marrom das fezes vem da bile, tá? Pra vocês entenderem. Então, ali tem estrogênio. Eu vi algumas perguntas que eu vou até responder. Para quem não tem vesícula, não importa. Quem não tem vesícula, o tubinho que drena a bile está ligado no intestino também, tá? Então, o raciocínio é o mesmo para quem não tem vesícula, tá? É o mesmo raciocínio. Então, muita gente nova aqui pode terminar, que eu já pergunto dos problemas de saúde. Muita gente perguntando novamente do diabetes, da pressão alta, das dores de cabeça, se a pessoa pode fazer, se a pessoa teve câncer. Tem bastante perguntas aqui sobre isso, eu acho que é importante você ressaltar. Eu vou fazer um resumo, né? Se você tem um problema de saúde, não tenha dúvida que a obesidade só vai agravar. Qualquer problema. Não existe nenhum problema de saúde onde estar obeso, onde estar com sobrepeso vai melhorar esse problema. E onde o emagrecimento vai te trazer problema. Não existe. Tem problema renal. Se você emagrecer, você vai melhorar. Você ajuda o seu rim. Tem diabetes. Se você emagrecer, você pode até curar o diabetes tipo 2. Se for tipo 2, que a maioria é. Né? Estou cansado de ver diabetes sendo curado. Diabetes tipo 2 tem cura sim. Tá? Tem cura. Ponto final. Né? Isso aí não tem dúvida. Né? Então, mas a cura passa pelo emagrecimento. Por isso que muitos casos não curam, porque a pessoa não emagrece, aí não tem jeito. Mas o emagrecimento verdadeiro não é perder massa magra, é perder gordura. Então, tudo isso que as pessoas usam como algo que elas acham que pode ser um empecilho para o emagrecimento, ou mesmo uma contraindicação para o emagrecimento, é exatamente o que mais indica elas para emagrecer. Isso tudo deveria ser o motivo pelo qual elas deveriam correr atrás do emagrecimento verdadeiro. Por quê? O emagrecimento verdadeiro só vai melhorar essa pessoa, não importa a doença que ela tem. Não importa. Um lúpus, se emagrecer, vai melhorar. A psoríase, o emagrecimento desinflama e melhora. Que todas as doenças trazem um fundo inflamatório. Infarto, a pessoa teve inflamação nas artérias que entupiu. Derrame, uma inflamação com coagulação lá na artéria cerebral, entupiu a artéria cerebral. Rinite, asma, enxaqueca, síndrome de ovários policísticos, gordura no fígado, ácido úrico alto, triglicérides alto, ferritina alta, que tem a ver com inflamação na maioria das vezes. Gordura no fígado eu já falei. Artrites, diabetes, pressão alta, e mesmo que ela não tem um problema também de saúde, né? Às vezes ela tem todos esses problemas de saúde, às vezes ela tem às vezes ela sente cansaço, insônia, indisposição. Vocês têm que pensar, pessoal, que alimentando o seu corpo, nutrindo o seu corpo, você só vai mudar de saúde, melhorar. Você só pode melhorar. Ronco, apneia do sono, ansiedade, compulsão alimentar. Você só não conseguiu chegar no seu peso ideal ainda porque você está na rota errada. A questão da combinação dos alimentos que interagem com os seus hormônios é completamente diferente de dietas, mas é um passo a passo. Lembrando lá no intestino a questão das mulheres, né? Doutor Cristiano, que você fala muito da... Só fazer um adendo aqui, não importa se a pessoa retirou ovários, viu? Isso tem nada a ver. Porque também tem outros, a mulher tem outros locais de produção de estrogênio também, tá bom? Uhum. Então, esqueça toda objeção que você tem na tua mente, apague, porque tudo que você imaginar com o emagrecimento vai melhorar. Se você tem ovário, se não tem, se tem útero, se não tem, se está na menopausa, se não está, esqueça, porque não existe... Tireoide, né? Tem gente que tirou tireoide, né, doutor Cristiano? Tem hipotireoidismo. Quem tirou tireoide, quem tem hiper ou hipotireoidismo, quem tem problema na paratireoide, não interessa, porque não existe situação onde você emagrecendo, você vai piorar de onde você está hoje. Então, onde você se encontra hoje? Ao emagrecer verdadeiramente, que eu estou falando, emagrecimento com redução de percentual de gordura corporal. Então, aqui, para quem já tirou ovário, para quem está fazendo reposição hormonal, para quem não está, não importa, tá? Se você está fazendo reposição hormonal, continue com o seu médico e seguindo a orientação dele com relação a essa reposição, tá? Somado, né, doutor? Agora, quando você, independente se está fazendo reposição hormonal ou não, quando você emagrece, quando você entende o caminho, o emagrecimento se torna possível, em primeiro lugar, né?
Você emagrece e ao emagrecer você melhora de saúde. Não importa o que você tenha, não importa se você está na menopausa ou se não está. Não importa se você tem problema de tireoide ou não tem, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Não existe nenhum processo onde o emagrecimento é contraindicado. Ah, não, aqui eu tenho esse problema, se eu emagrecer eu pioro. Não existe. Você só pode melhorar e vai melhorar. Não importa, né? Seja um lúpus, você tem um lúpus, você melhora com o emagrecimento, porque o lúpus é uma doença autoimune. E como toda doença autoimune, psoríase, artrite reumatoide, fibromialgia e várias doenças aí, né? Ela é inflamatória. O componente base dela é a inflamação. E como a obesidade é uma doença inflamatória, quando você trata a obesidade, você emagrece, você diminui a inflamação, você diminui qualquer doença. Qualquer doença. Todas elas têm um componente inflamatório. Inclusive câncer, né? Muita gente não sabe, mas o câncer começa com uma inflamação crônica, muitas vezes, né? Então tem vários cânceres aí que são causados pela obesidade. Ou que se a pessoa já tem o câncer, emagrecer previne a formação de câncer e naquela pessoa que já tem, facilita o tratamento, aumenta a perspectiva de sucesso do tratamento. Então, vocês entenderam isso, né? Entenderam. Não importa o que tem, se é fascite plantar, se é artrite no ombro, no joelho, se é gota, se é ácido úrico, e aí tem gordura no corpo? Asma. Tem excesso de gordura. É aqui. Trate. Tira a gordura, o excesso de gordura, entenda o caminho, emagreça verdadeiramente, diminui o percentual de gordura no seu corpo verdadeiramente, e você vai melhorar a tua vida, melhorar a tua disposição, a energia, você vai acordar mais animado, você vai dormir melhor, tudo. Essa é uma coisa, imagina algo que você possa fazer para melhorar a tua saúde que mais impacta em tudo, emagrecer verdadeiramente, tá? Por isso que a gente foca tanto no emagrecimento, porque a gente acredita que de tudo que a gente poderia fazer é o que gera mais impacto na saúde das pessoas. Nós acreditamos no emagrecimento, mas mais do que no emagrecimento ainda é o emagrecimento provocando melhora na saúde, que a gente pensa em última instância na saúde. Eu sei que muitas vezes você quer emagrecer, às vezes você não está nem tão preocupado com a saúde. E eu até compreendo isso, porque estar por cima do peso é um problema muito sério em todos os sentidos, inclusive para a autoestima. Né? Mas a gente quer que você emagreça verdadeiramente, mas para que você tenha saúde. Em última instância é isso. Mas o emagrecimento é o caminho para a saúde. E aí, doutor Cristiano, então, pessoas que estão na menopausa, pré-menopausa, pós-menopausa, né? Hoje nós temos aqui pessoas que... 20, 80 anos. 20, 80 anos. Idade não interfere. A questão é o seguinte, você saber que você vai poder, depois de emagrecer, também da questão da autoestima, a gente tem que muito se colocar em primeiro lugar, se sentir merecedora, usar a roupa que você quer, usar o seu biquíni, reduzir a numeração da sua roupa, voltar a usar calça jeans, né? Tirar fotos, olhar no espelho, lembrar que esse emagrecimento que nós propomos aqui é um emagrecimento que você tem vida social, você pode tomar sua cervejinha, ir nas suas festas, nos eventos. Tem que ser, senão não funciona. Não funciona. O objetivo é reduzir a ansiedade, acelerar o seu metabolismo, acabar com a compulsão alimentar, acabar com o efeito sanfona, emagrecimento lento, aquela questão do corpo não responder, de estacionar, de efeito platô. Muita gente, doutor Cristiano, hoje, com falta de energia, falta de disposição, acorda cansada. Não dorme bem à noite, ronca muito. Não consegue varrer uma casa, né? Problemas respiratórios. Muitas pessoas com gordura na barriga, gordura localizada, aquela barriguinha de pochete que às vezes é 5 quilos, ou às vezes é 30 quilos, mas não sai dela, não resolve. Muitas pessoas que já comem saudável, mas a gordura não conseguem um resultado. Estômago alto, né? Pessoas que também pensam que é questão de disciplina e de foco, não tem apoio da família, acha que é difícil porque trabalha à noite ou porque não gosta de cozinhar. Tudo que nós propomos aqui são coisas muito fáceis de fazer, independente se você come em restaurante, se você viaja o tempo todo, se você trabalha viajando, você não precisa de um restaurante fitness, você não precisa de levar marmitinha, porque nós gostamos de tudo na simplicidade, né? Não precisa ir numa loja especial, né? Se você cozinha em casa, não precisa de fazer uma compra especial, numa sessão especial. Pelo contrário, você vai aprender que para comer, para emagrecer, você come com sabor e barato. Coisa mais gostosa, barata e né? saborosa. Agora, se você não come em casa, come no restaurante, come na rua, vive viajando,
é caminhoneiro ou trabalha viajando mesmo, né? Cada dia está na cidade, está num lugar diferente, você vai entender que você simplesmente vai saber como comer. Simplesmente. Em qualquer circunstância você vai se virar muito bem, porque você vai compreender. E ao compreender, você vai comer coisas boas, né? Agradáveis, que vão te deixar bem, vão te deixar saciado, saciado com sabor, né? E que vão promover o teu emagrecimento de forma muito natural, muito suave, muito leve, né? Por isso que chama leve, porque tem que ser leve, senão não vai para frente. Se não é sustentável se não for leve. E muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, doutor Cristiano, eu tenho dificuldade de abandonar o doce, o pão, a massa, o chocolate, tenho dificuldade de restrição, mas a questão é que não é nada, não é restringindo que você vai chegar lá. É natural que vai acontecer isso, é naturalmente, você não vai ter que fazer esforço para isso. O problema é a pessoa, ela tem uma compulsão por doce. Aí amanhã ela amanhece e fala assim, eu não vou comer doce hoje. Aí ela consegue passar um dia, no final do dia ela está enlouquecida, aí ela segura mais um dia, ela consegue sustentar 2 dias, no terceiro dia ela surta, né? Por quê? Porque ela começou errado, ela começou tirando aquilo que, vamos dizer que ela esteja comendo excesso de doce, que ela até precisa reduzir, mas ela tem que reduzir isso naturalmente, não pode ser na marra, não pode ser na base da força de vontade. Ao alimentar melhor, ao comer outras coisas junto com o doce, ela não vai se preocupar com doce nesse momento. Ela vai preocupar em acrescentar comidas, comer melhor outras coisas. Ela vai começar a sentir saciedade. E aí essa compulsão por doce, aos poucos, assim, de repente, nem é tanto aos poucos, que é até bem rápido, na verdade, né? Essa vai abandonando ela. Quando ela percebe, ela não tem mais a compulsão por doce, ela nem fez nada, ela nem fez esforço nenhum. Ela simplesmente não tem aquele desejo de comer doce toda hora. Quer dizer que ela vai parar de comer doce? Também não precisa disso, mas ela não vai ter aquela compulsão irresistível. Aí não fica dolorido, não dói, né? Muitas pessoas chegando até nós, né, pensando que a alimentação para emagrecer é caro, é difícil de fazer. É muito o contrário disso. É o contrário. Né? Pessoas que querem engravidar, que têm baixa de libido, que ganharam peso depois da gestação, para vocês, sim, né? Que não sabem combinar os alimentos, que querem melhorar a saúde, ter longevidade. Pessoas que já fizeram bariátricas e voltaram a engordar, para você. Então, é muito importante, né, você se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes você cuida do seu pai, da sua mãe, do esposo, mas você deixa de cuidar de você, não se coloca em primeiro lugar e por isso ganha muito peso. Muitas pessoas ganharam também muito peso na pandemia e não conseguiram emagrecer. Outros na menopausa, principalmente gordura na barriga. As pessoas não usam, né, doutor Cristiano, um biquíni, não tem coragem de colocar uma roupa que gosta, não tira foto. Muitos traumas, né, da família falando, nossa, como se engordou, né? E então, assim, tudo isso acontecendo com a vida das pessoas, muitas pessoas precisando realmente ser transformadas, precisando desse emagrecimento. E nós estamos, assim, muito felizes de você ter chegado até nós. Porque não foi por acaso que você chegou aqui. Você poderia estar ouvindo outro médico, outra nutricionista, e você está aqui conosco. A gente tem muita fé em Deus, né? E a gente reza muito para chegar até nós, pessoas que querem ser transformadas, pessoas que querem uma vida nova, pessoas que querem realmente algo simples, verdadeiro, fácil de fazer, que a pessoa tem vida e emagrece e com saúde. Então a gente está muito feliz porque a gente está sentindo que estão chegando pessoas aqui preparadas para ser transformadas. E eu vou realmente pegar na mão dessas pessoas e conduzir ao Magra para sempre. Agora, cuidado com os pensamentos sabotadores, achando que é o problema de saúde que vai te impedir, colocando empecilhos na frente, porque você não está aqui por acaso. Não adie mais esse plano de ficar magra. E o grande segredo está nos hormônios. Não está no alimento, né, doutor Cristiano? Está em conhecer os hormônios. Conhecer os hormônios e usar os alimentos para influenciar positivamente os nossos hormônios. À medida que os nossos hormônios estiverem influenciados positivamente, naturalmente e automaticamente eles vão comandar as nossas células para retirar a quantidade de gordura que está em excesso. E o seu corpo sabe exatamente cada grama que está em excesso de gordura dentro dele. Só que ele precisa receber um comando para poder queimar essa gordura que está em excesso. E quem que dá esse comando são os seus hormônios. E como que você trabalha esses hormônios? Através da alimentação e de outras questões que a gente ensina também, né, que são coisas simples de fazer, que vão além da alimentação também.
Então, você vai interagir os seus alimentos, fazer com que os seus alimentos criem estímulos hormonais benéficos e não maléficos. Porque hoje você está causando estímulos hormonais maléficos no seu corpo. Estímulos que fazem com que os hormônios comandem o acúmulo de gordura. Então, nós vamos inverter isso. Vamos provocar estímulos que fazem com que os hormônios comandem a queima de gordura, que vai fazer você emagrecer, que a gordura só pode sair do seu corpo sendo queimada pelo próprio organismo. E aí você vai emagrecer e vai usar essa energia da queima de gordura para o seu benefício, para o seu bem-estar, para a sua disposição. Então é um ciclo. Você sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. Aí é outro nível, né? Doutor Cristiano, quer mostrar os slides aqui, os últimos, né, que você ia falar? Fica à vontade. Vou falar aqui. Então, assim, esse slide mostra que eu já falei para vocês sobre o plano de causalidade. Então, muitas vezes as pessoas têm vários problemas de saúde. Tem um problema, tem uma gastrite, tem um refluxo, tem uma pressão alta, tem um diabetes. E a gente tem que imaginar que cada um desses problemas, eu falei só alguns aqui, mas é o que vocês falam aqui nos comentários, né? Tudo que vocês falam aqui são galhos dessa árvore. Então, você imagina, você está com um problema num galho aqui, tem outro galho, tem outro galho. Adianta? Olha o quanto que é penoso ficar cuidando de cada galhinho dessa árvore separadamente. Isso não funciona, não dá certo, essa árvore vai continuar doente. Mas se eu cuidar lá da raiz da árvore, que é onde começa tudo, concorda comigo que quando eu cuido da raiz, eu melhoro o tronco e melhoro os galhos automaticamente? Então, essa raiz com esse tronco aqui é a obesidade e as suas causas, que a gente corta quando a gente ajusta os hormônios. Então, quando você melhora essa árvore lá na base, todos os galhos que são pressão alta, diabetes, ovário policístico, infertilidade, libido baixa, dor de cabeça, dor no corpo, artrite, e por aí vai, né? Asma, vários problemas de saúde que as pessoas têm, esses galhos todos melhoram. Eu não preciso de preocupar com cada um deles isoladamente, porque quando eu estou tratando a árvore como um todo, eu estou tratando lá no plano da raiz, né? Então, a raiz aqui é o emagrecimento. A gente precisa causar um emagrecimento verdadeiro, e aqui nós estamos falando de verdadeiro, porque se for emagrecimento falso, piora os galhos, né? Aqui é o motor de um carro. Olha o motor de um carro, como ele é cheio de peças. Isso aqui é só uma parte do motor. É o que eu falei para vocês das dicas. Adianta esse motor ter só uma peça? Não adianta. Mas adianta ele ter quase todas as peças se faltar uma peça aqui. Também não dá certo. Então, o conjunto, o contexto geral é importante para que o motor funcione. Então, esse motor seria o emagrecimento. Para que você tenha um emagrecimento correto, você precisa conhecer todas as peças e não basta ter todas as peças. Elas precisam estar encaixadas nos lugares certos, na ordem certa. E isso é o que a Nutri vai ensinar para vocês. É isso que a Nutri vai continuar depois do mapa do emagrecimento. Ela já começou a dar as primeiras peças, que são ótimas. Ok, maravilha, essas primeiras peças são muito boas, mas ainda não fazem girar o motor inteiro. Então, vocês vão aprender a conhecer as outras peças e a encaixar essas peças de forma a fazer esse motor do emagrecimento, da queima de gordura funcionar. Esse aqui é uma imagem do DNA, mostrando como dentro do nosso DNA existem vários trechos, né? Então, tem uma parte do DNA que é feita para construir um coração, outra parte do meu DNA é feita para fazer o meu cérebro, os meus olhos, o meu cabelo, as minhas unhas, a minha mão. Então, o nosso DNA é como se fosse um projeto, um grande projeto de uma casa. Na casa, no caso, é o nosso corpo, né? Então, ele tem vários códigos lá dentro. E dentre os códigos que existem no nosso DNA, existe o código da obesidade, que, quando ativado, promove todas as transformações no nosso corpo que fazem com que as células de gordura só acumulem cada vez mais gordura. E existe o código do emagrecimento, que faz exatamente o contrário, faz com que as células de gordura comecem a queimar a gordura e não armazenem. Nós precisamos entender que quando um desses códigos está ativado, o outro está automaticamente desativado, desligado. Então, quando eu ligo o código da obesidade, eu desligo o código do emagrecimento. Quando eu ligo o código do emagrecimento, eu desligo o código da obesidade. O que nós vamos fazer aqui? Quem que liga essa chave dentro do DNA? São os nossos hormônios, que nós acabamos de falar. Então, quando nós reajustamos os nossos hormônios através de uma alimentação que influencia os hormônios e não que faça contagem calórica, mas sim que provoca influências hormonais positivas no nosso corpo,
o que nós fazemos? Com que os nossos hormônios vão lá no DNA e desliguem o código da obesidade, ligando o código do emagrecimento. Aí você sai do ciclo vicioso do ganho de peso e entra no ciclo virtuoso da queima de gordura, só do excesso da gordura, né? Deixar isso muito claro, que só é queimado o código do emagrecimento, só ativa a queima da gordura que está em excesso. Então, ela não vai fazer você emagrecer indefinidamente até subir, não, tá? Na hora que você chegar no seu peso ideal, ele vai estabilizar, porque ele sabe que ali você está numa composição corporal boa, o seu corpo tem essa inteligência própria, tá? Aqui é uma imagem que simboliza a nossa mentoria de emagrecimento, que vocês vão conhecer. É uma borboletinha azul, né, o símbolo da nossa mentoria. Não é por acaso que ela foi escolhida como símbolo. Por quê? Porque ela simboliza a transformação. A transformação que um ser vivo pode viver. E, no caso, o ser humano. Ela simboliza a transformação. Porque esse indivíduo inicial, essa lagartinha aqui, que muita gente tem até medo dela, que é um bicho também da natureza, né? Digno de Deus também, mas as pessoas não acham ela muito atraente, muito legal, não, né? O pessoal tem medo dela. Inclusive, às vezes, ela até queima, né? Tem uns pelinhos que queimam, pode até machucar, por defesa dela mesma, né? Mas olha como ela pode se transformar num bicho majestoso, uma borboleta. Ela sempre se transforma, aliás. Ela pode não, ela se transforma. Mas essa metamorfose pela qual ela passa, né, onde ela até se encasula aqui, fica um tempinho encasulada, e depois já sai do casulo com uma borboleta linda e maravilhosa, demonstra que essa transformação é possível. E aqui acontece o mesmo processo do DNA que eu mostrei para vocês, do código do emagrecimento e o código da obesidade. Como que o mesmo bicho tem duas formas tão diferentes? Por que é o mesmo bicho? Não é um novo bicho, é o mesmo. É o mesmo indivíduo, né? Se tivesse nome, seria a mesma pessoa aqui, né? Vamos chamar essa lagartinha aqui de... Vamos botar um nome na lagartinha? Vamos chamar ela de Leve. Leve. Isso. Essa lagartinha chama Leve. Aqui, essa borboleta também chama Leve. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? A lagarta e a borboleta é a mesma, né? Pois é, mas como que ela mudou tanto o formato dela? Por quê? Nessa lagarta, quando ela era lagarta, alguns trechos do DNA dela estavam ativados, enquanto outros trechos do DNA estavam desativados. Ao sofrer o processo de encasulamento aqui, metamorfose, ela desativou alguns trechos do DNA dela e ativou outros, que foi com que ela formasse um novo corpo, uma nova forma. É o mesmo DNA. A borboleta, a lagarta tem o mesmo DNA, mas a ativação do DNA como borboleta acontece de uma forma. A ativação do DNA como lagarta acontece de outra forma. São outros genes que estão ativados. O nosso corpo também pode passar por isso. Aqui, novamente, né, o processo aí da lagarta até a borboleta, tem um desenho para ficar mais bonitinho ainda. E aqui também outro animal que acontece a mesma coisa. Olha aqui, ó, qual que é a diferença de uma abelha operária para uma rainha? É totalmente diferente. A abelha rainha ela é maior, ela tem até um par de asas a mais. Completamente diferente. Mas você sabia que o DNA e do zangão, né, que é o macho ali, mas você sabia que o DNA de todas essas abelhas aqui é o mesmo DNA? Como é que pode ter até um par de asas a mais, tendo o mesmo código genético? A alimentação que ela sofre quando ela está lá, no caso da abelha, quando ela está lá na forma de larvinha ainda. Conforme ela é alimentada, ela vai ativar determinados trechos do DNA que vão fazer ela se tornar operária ou rainha. Mas o DNA é o mesmo, só que a ativação do DNA da rainha tem determinados trechos ativados e da operária tem outros trechos ativados do mesmo DNA. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós podemos ativar o nosso DNA de forma diferencial e podemos ter várias versões de nós mesmos. Mas o que determina isso? Os hormônios. E como nós manejamos os hormônios? O mapa do emagrecimento hormonal e depois o Leve ensina para vocês como fazer, né, brotar uma rainha de uma operária, ou como fazer brotar uma borboleta de uma lagarta. Tudo isso é possível. Está tudo dentro do nosso DNA. Já está lá. Basta a gente usar isso a nosso favor.
Maravilha! Obrigada pela aula de hoje, doutor Cristiano. A gente fez um compilado geral, né, para tirar as dúvidas das pessoas mesmo, para elas entenderem como funciona. Tudo que nós falamos aqui, gente, é 100% natural e espontâneo através dos alimentos. E tudo associa aos tratamentos que você já faz. Você vai continuar com seus tratamentos médicos e vai associar a aprender sobre comer bem, sobre como comer para emagrecer. Vamos, que agora é hora de mudança e de transformação. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Rosana, tenho 43 anos, estava fazendo tratamento médico, estava muito assim acima do meu peso e muito doente. Eu tomava 12 medicação todos os dias, né? Eu usava 3 bombas e eu estava assim bem mal mesmo e já mal comigo mesmo e mal de problemas de saúde. Eu estava com esteatose hepática, eu tinha gastrite, nossa, várias coisas, asma, bronquite, isso vivia me atacando, muita sinusite, e tomando um monte de remédio, e aí eu via que não melhorava, estava cada vez pior. Quando fazia 2 meses que eu estava fazendo a mentoria, eu tinha médico, voltei no médico, fiz todos os exames de novo, já tinha dado uma melhora, né, nos exames, porque os exames estavam sempre alterados. Aí eu falei, nossa, que benção. Aí hoje foram 27 quilos. Eu achava que eu comia certo, eu achava que eu comia muito, muito bem, e na verdade hoje eu aprendi a colocar os alimentos no lugar que eles têm que ser, né? Então isso é muito importante, né? Muito importante. E o que é melhor, né? A saúde que eu tenho hoje. Hoje eu não uso mais nenhuma das bombas, nunca mais eu tive uma crise de asma. Pensa bem. Graças a Deus. Hoje eu tenho disposição. Eu tomava até remédio para depressão, né? Eu tomava remédio para depressão. Eu usava todo dia, eu usava remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu me chamo Carla Medeiros, eu moro em Belém do Pará, tenho 42 anos. Eu ganhei 15 quilos em 3 meses. E depois desse período, né, dos 26 anos, eu engordei, né? Peguei esse sobrepeso de 15 quilos. Então, daí começou a realmente eu sentir, né? O corpo começou a sentir vários problemas já de saúde. Então, além do sobrepeso, a minha coluna, né, começou, né, a doer. Então, detectou que eu tinha uma hérnia de disco e problemas gastrointestinais, gordura no fígado. Então, apareceram vários problemas, né, que realmente prejudicavam a nossa saúde. Os meus ortopedistas, eu fui em vários, o que eles sempre me pediam? Que eu emagrecesse ao menos os 10 quilos, né, que eu havia adquirido. Porque eu engordei 15 quilos, eu comecei com 60 quilos, então eu estou com 49 quilos. Então foram quantos quilos ao total? 11, né? 11 quilos. E de abdômen eu tinha 89, eu já estava naquele risco, né? Uma circunferência bem grande, e hoje em dia eu estou com 74, então são 15 centímetros de abdômen.